E hoje eu quero conectar duas coisas que muita gente estuda separadamente, mas que o corpo funciona junto: metabolismo e regeneração. Quando falamos em metabolismo, muita gente pensa apenas em emagrecimento, glicose, insulina, gordura e energia. Quando falamos em regeneração, muita gente pensa apenas em cicatrização, tendão, músculo, pele e recuperação de lesão. Mas o corpo não separa essas áreas como se fossem gavetas diferentes. O mesmo organismo que precisa controlar a glicose também precisa reparar tecido. O mesmo corpo que lida com inflamação metabólica também precisa cicatrizar. O mesmo sistema que produz energia também sustenta a reconstrução celular. Então a primeira coisa que você precisa entender é simples: um corpo metabolicamente desorganizado tende a reparar pior. Isso acontece porque regeneração exige energia, nutrientes, circulação, controle inflamatório e sinalização celular adequada. Se o metabolismo está ruim, todo esse processo fica mais difícil. É como tentar reformar uma casa sem material, sem energia elétrica, sem equipe organizada e com um terreno cheio de entulho. A obra até pode começar, mas dificilmente vai acontecer com qualidade. Vamos pensar em uma lesão. Quando o tecido se machuca, o corpo precisa iniciar a inflamação, limpar a região, formar novos vasos sanguíneos, organizar a matriz extracelular e remodelar o tecido. Para tudo isso acontecer, as células precisam trabalhar. E célula trabalhando precisa de energia. Essa energia vem do metabolismo. Agora, imagine uma pessoa com resistência à insulina, inflamação crônica, glicose mal controlada, sono ruim, alimentação desorganizada e baixa circulação. Esse ambiente não favorece o reparo. O tecido lesionado precisa de suporte, mas o organismo inteiro está funcionando em modo menos eficiente. Por isso, muitas vezes não basta olhar apenas para a lesão, é preciso olhar para o corpo inteiro. A insulina, por exemplo, não tem relação apenas com a glicose, ela também conversa com o crescimento, armazenamento, nutrição celular e ambiente metabólico. Quando a sinalização da insulina está desorganizada, o corpo pode ter mais dificuldade de usar energia de forma eficiente. E isso pode atrapalhar processos que dependem de boa função celular, inclusive o reparo tecidual. A inflamação também é um ponto central. Na cicatrização, a inflamação inicial é necessária. Ela ajuda a limpar e proteger a área lesionada. Mas inflamação crônica é diferente. Inflamação crônica é como um alarme que não desliga. Em vez de ajudar, ela começa a atrapalhar. O corpo fica em estado constante de irritação biológica. E isso pode prejudicar a qualidade do seu reparo. É aqui que o metabolismo e regeneração se encontram. Um metabolismo mais equilibrado tende a criar um ambiente melhor para o reparo. Menos inflamação desorganizada, melhor controle glicêmico, melhor circulação, melhor disponibilidade de nutrientes e melhor sinalização celular. Um outro ponto importante é a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Para um tecido se recuperar, ele precisa receber sangue. O sangue leva oxigênio, nutrientes e células importantes para o reparo. Se o metabolismo vascular está ruim, se a circulação está prejudicada ou se existe excesso de inflamação, a entrega desses recursos pode ser menor. E sem entrega, o reparo fica limitado. A matriz extracelular também depende deste ambiente. A matriz é como um andaime do tecido. Ela dá suporte para as células se organizarem, mas para construir uma boa matriz, o corpo precisa de proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerais e sinalização adequada. Se falta uma matéria-prima ou se o ambiente está inflamado demais, o tecido pode até fechar, mas fecha com baixa qualidade. Isso explica por que duas pessoas podem ter lesões parecidas e evoluir de formas completamente diferentes. Uma cicatriza bem, outra demora. Uma recupera função, outra fica com dor. Uma reconstrói tecido com qualidade, outra desenvolve uma recuperação incompleta. Muitas vezes a diferença não está só na lesão, está no terreno metabólico. Quando falamos em peptídeos dentro desse contexto, precisamos ter maturidade. Não adianta olhar para uma molécula isolada e achar que ela vai resolver tudo. Peptídeos podem ser estudados por sua relação com sinalização, reparo, inflamação, angiogênese e metabolismo. Mas eles não atuam no vazio. Eles precisam entrar em um corpo que já tem um contexto. Se o contexto metabólico está ruim, a resposta pode ser limitada. Se o corpo não tem uma boa nutrição, boa circulação, bom controle inflamatório e uma boa recuperação geral, qualquer estratégia regenerativa perde força.
Por isso, antes de pensar em qualquer molécula, precisamos entender o ambiente onde ela vai agir. Essa é uma das ideias mais importantes desta aula. Regeneração não é apenas estimular reparo. Regeneração é criar condições para que o reparo aconteça melhor. E criar condições envolve metabolismo. Envolve glicose melhor controlada, envolve insulina funcionando melhor, envolve inflamação mais organizada, envolve circulação, envolve sono, envolve nutrientes, envolve energia celular, envolve todo esse contexto. Pense no corpo como uma cidade. Se uma rua quebra, você precisa consertar aquela rua. Mas para consertar, precisa de trabalhadores, máquinas, material, transporte e comunicação. Se a cidade inteira está em colapso, o conserto daquela rua fica mais difícil. O tecido lesionado é a rua. O metabolismo é a cidade inteira funcionando por trás. Por isso, quando estudamos modulação metabólica e regeneração tecidual, precisamos parar de pensar em soluções isoladas. O corpo trabalha em rede. A glicose influencia a inflamação. A inflamação influencia o reparo. A circulação influencia a cicatrização. A nutrição influencia a matriz extracelular. A sinalização celular influencia tudo isso. O aluno maduro não pergunta apenas qual o peptídeo que regenera. Ele pergunta qual é o ambiente metabólico em que esse tecido está tentando se recuperar. Essa pergunta, ela muda todo o contexto. Porque se o ambiente está desorganizado, o primeiro passo pode não ser buscar algo novo. Pode ser melhorar o terreno, melhorar o contexto, melhorar a base fisiológica. É por isso que o estudo de metabolismo vem antes de muitas discussões sobre regeneração. Porque não existe reparo eficiente em um corpo que não consegue sustentar bem esse reparo. A regeneração precisa de energia, precisa de sinalização, precisa de matéria-prima, precisa estar organizada. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, seria assim: o metabolismo cria o terreno e a regeneração acontece sobre esse terreno. Quando o terreno é melhor, o reparo tende a ser mais eficiente. Quando o terreno é ruim, o reparo tende a ser mais lento, mais incompleto, mais desorganizado. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir falar em regeneração tecidual, cicatrização, BPC 157, ARA 290 ou qualquer molécula ligada a reparo, não pense apenas na molécula, pense no sistema inteiro. Como que está a glicose, como que está a insulina, como está a inflamação, como está a circulação, como está a nutrição, como está o sono, como está o contexto geral. Porque peptídeo nenhum deve ser entendido como mágica. O verdadeiro entendimento está saber onde a molécula se encaixa dentro da fisiologia. E essa é a grande conexão entre metabolismo e regeneração. O corpo só reconstrói bem quando tem condição biológica para reconstruir. E essa aula fecha uma ideia fundamental. Não existe regeneração forte sem metabolismo organizado. E não existe estratégia inteligente sem olhar para o corpo como uma rede. É isso que separa quem decora nomes de quem realmente entende fisiologia.